Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aí, meu parceiro? Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que rola no dia a dia do Vascão. Aproveita para seguir o meu perfil oficial no Instagram e também a lojinha do Futebolaço. Lá você pode realizar o sonho da sua vida de adquirir aquela camisa bem bacana que você sempre sonhou, mas a gente também adquire a sua. Se tiver aí, né, em bom estado, você não usa mais, engordou, ou por algum motivo, ou até às vezes está querendo vender uma camisa para poder fazer um dinheirinho, entre em contato com a gente, desde que esteja em bom estado, manda a foto para a gente dar uma averiguada, tá? Entre em contato com a gente lá pelo Instagram, fica sempre aqui na descrição do vídeo, lojinha do Futebolaço, já tem o link, você clica e cai direto lá, beleza? Aproveitando aí, mais um quiz da lojinha do Futebolaço. Que camisa é essa? No final do vídeo eu explico para vocês que camisa é essa daqui, beleza? Dito isso, galera, vamos agora para as informações. Primeira situação, o Vasco vai fazer um amistoso contra o Montevideo Wanderers do Uruguai, agora, dia 5 de julho, às 17 horas, na Arena das Dunas, em Natal. Então a galera aí que é da região, fica ligado aí para poder ver o jogo. A situação é a seguinte, o Vasco vai botar R$1,5 milhão no bolso, esse amistoso foi pago, né? Não sabemos ainda quem foi que pagou para poder fazer esse amistoso, então o Vasco vai jogar agora dia 5 de julho. Lembrando que entre os dias 12, provavelmente 12, né? Porque dia 15 tem Vasco e Del Valle. Se o jogo com o Botafogo for dia 13, aí não vai rolar, né? Vai ficar 2 dias para o jogo da Sul-Americana. Então, se tivermos Vasco e Botafogo, vai ser no dia 12. Pode, Dieguinho, como assim se tivermos? É porque Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras não tem os seus jogos com data e horário marcado no retorno do Brasileirão, porque não sabemos se eles, por exemplo, vão chegar à final aí do Mundial de Clubes. Por outro lado, se não tivermos esse jogo aí no dia 12, uma vantagem, né? O Vasco vai diminuir a sequência de jogos dele nesse retorno. A gente pegou aí um mês sem jogos, mas em compensação vai ser uma macetada de jogo ali um atrás do outro, se eu não me engano. Vai ser um intervalo direto ali de 7 jogos e na sequência com jogo no intervalo de 2, 3 dias. Vai ser pauleira aí nessa sequência, tá bom? Mas o Vasco tem esse amistoso aí para poder o Fernando Diniz dar uma olhada na equipe. Outro detalhe importante, para quem não sabe, Montevideo Wanderers está na história do Vasco. Tá? O próprio Net Vasco fez um levantamento bem legal, teve o apoio aqui, vou fazer até que a gente dá os créditos corretamente, como eu sempre faço, diga-se de passagem, do Alexandre Mesquita, tá? A inauguração da iluminação do estádio de São Januário, de parte ali da arquibancada, foi um jogo no dia 31 de março de 1928, em São Januário. O Vasco venceu por 1-0, gol olímpico do Santana. Inclusive, é o primeiro registro de gol olímpico na história do futebol brasileiro, tá? Foi um gol do Vasco em São Januário e os jornais à época destacavam o espetáculo que era um jogo realizado à noite com iluminação. Para quem não sabe, o Vasco foi o primeiro estádio do Brasil, não tenho certeza se da América Latina, mas com certeza do Brasil, a ter iluminação própria, tá? Então os jogos eram realizados de dia pela questão de não ter iluminação para poder fazer os jogos à noite. E é nesse dia que o Vasco inaugura aí o seu sistema de refletor e vence o Montevideo Wanderers, tá bom? Então quase 100 anos depois nós teremos um novo jogo entre Vasco e Montevideo Wanderers. Não sei se teve algum outro jogo no meio do caminho, mas estou só fazendo um paralelo com esse jogo aí, tá bom? Vamos à escalação? Legal aqui, ó. O time do Vasco tinha Valdemar, Espanhol e Itália. Engraçado, né? Espanhol e Itália. Brilhante, Nezi, Lino, Pascoal, Russinho, que esse aí é muito conhecido, Bolão, Thales e Santana. O técnico era o Harry Welford. E o Montevideo Wanderers tinha o Cabreira, Tomassini, Terreira, Labrada, Lobos, Carrica, Guido, depois entrou o Iriarte, Conte, Oxiúce, depois entrou o Dendi. Aí eles fechavam ali o ataque com Casanella e Ferradães. O técnico Francisco Flório. Vitória do Vascão da Gama aí por 1-0. E aí, conhecia essa história? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Beleza? Virando a chave agora, isso automaticamente mela o amistoso entre Vasco e Bayer Leverkusen. A Bundesliga entrou em contato com o Vasco aí para poder convidar o Vasco para realizar um amistoso no Maracanã. A Bundesliga vai fazer um evento para tentar expandir aí a marca da liga dentro do futebol brasileiro e alguns clubes alemãos vão estar vindo para cá fazer excursão, fazer jogos, e o problema é que a data não bateu.
O próprio Bayer Leverkusen divulgou aí nas suas redes sociais já de que vai fazer um tour aqui no Brasil. Eles até denominaram essa turnê como Esquenta, do dia 14 ao dia 24. E aí já era, já está dentro da sequência de jogos que o Vasco vai ter. Dia 12 é o Botafogo, se o Botafogo estiver disponível para jogar. Dia 15 é o Del Valle. E aí começa essa batida de jogos direto aí, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Então não vai rolar o amistoso entre Vasco e Bayer Leverkusen, tá bom? Seria a nossa oportunidade nesse período aí de que está tendo confrontos entre brasileiros e europeus de ver o Vasco enfrentando novamente um europeu, mas não vai rolar. Tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. Vamos virar a chave agora, galera, e vamos tratar de outros temas aqui com vocês. Vamos falar do que agora, Dieguinho? Vamos falar do Andrei Santos. Aproveitando que nós citamos aí essa questão agora aí de Mundial de Clubes, o Andrei é jogador do Chelsea e deu uma entrevista aí à ESPN, vai ter um jogo hoje entre Flamengo e Chelsea, e ele falou um pouco sobre o confronto e pediu nosso apoio aí para torcer para o Chelsea, aspas, para o Andrei. É claro que contra o Flamengo sempre tem uma motivação a mais, até porque eu jogava em um rival. Recebo muitas mensagens dos vascaínos no Instagram, também tem a pressão por parte dos meus amigos, pelo meu pai. Estou bastante pressionado pelo resultado. Todo mundo pedindo a vitória. Meu pai também é bem crítico. Ele pediu um gol contra o Flamengo. Se tiver a oportunidade, vou fazer de tudo para sair vitorioso e, se Deus quiser, poder fazer um gol. E aí aqui agora ele pede o apoio da torcida do Vasco. Torcedor do Vasco, espero que vocês estejam com a gente amanhã no jogo contra o Flamengo e torça pelo Chelsea. Estamos juntos. O André, inclusive, nas suas férias, esteve no Brasil, foi visitar o CT Moacir Barbosa, foi visitar a sede da Força Jovem, falou com muito carinho do Vasco, que tem um desejo, sim, de voltar a jogar no Vasco. Bem diferente de uma entrevista que gerou uma polêmica dele ano passado, a época quando ele recém tinha sido vendido para o Chelsea, e ele falou que a namorada dele era corintiana e tinha um sonho de ver ele jogando pelo Corinthians e tal. Aquilo repercutiu muito mal na torcida do Vasco à época, mas desde então o Andrei tem se mostrado muito ligado ao Vasco, falando sempre bem do Vasco, sempre fazendo questão de visitar o Vasco e tal. Achei legal o posicionamento dele aqui, foi bem legal inclusive a ida dele também lá à sede da Força Jovem, algo bem não usual, né? Não é muito comum a gente ver esse tipo de movimentação de jogador em férias, mostrando que o garoto realmente é ligado aí ao Vasco da Gama de uma maneira umbilical. Bom, galera, caminhando para a reta final, vamos falar de um assunto sensível aqui e vamos dividir ele em dois blocos, porque de fato são dois assuntos bem diferentes aqui. O primeiro é a respeito da recuperação judicial do Vasco e que o ex-presidente Jorge Salgado poderia estar melando esse pacto de acordo aí com os credores. Mas como assim ele poderia estar melando? Lembrando que para que a recuperação judicial aconteça, o Vasco precisa não só fazer um plano, mas que os credores aceitem esse plano. Se os credores falarem não aceitamos, não tem negociação, beleza? E o Salgado é um dos credores e um credor grande. O Vasco deve ao Jorge Salgado 25 milhões de reais. O Salgado empresta dinheiro para o Vasco há muitos anos, enquanto presidente e antes de ser presidente, tá bom? E os companheiros do Papo na Colina fizeram uma entrevista com o Jorge Salgado, curtinha ali, e o Salgado se pronunciou, inclusive emitindo uma nota. Ele explicou toda a situação. Eu vou primeiro trazer para vocês os detalhes e aí no final eu dou a minha opinião. Primeiro aqui vamos a aspas do Salgado sobre o porquê que a intenção dele é recusar aí essa proposta que está sendo feita para os credores. Por diversas vezes tentei fazer acordo com o clube, a partir da 777 e também na gestão do Pedrinho. Eu recebo a proposta, analiso, não precisa receber de uma vez, pode ser parcelado, mas nunca obtive resposta. Diante disso, recorri a um advogado para cuidar dos meus interesses na recuperação judicial, tentar minimizar essa porrada no meu crédito. Estão querendo me dar um desconto de 90% e me pagar só 10%. Em que condições? Depois de aprovada a recuperação judicial, nas condições do Vasco, só vou receber 10% do valor e 3 anos depois da aprovação da Assembleia. Ou seja, além disso, ainda vou ter que esperar 16 anos para receber esses 10%. É um calote absurdo. Ajudo o clube há 50 anos e sou uma vítima.
Isso vai ser discutido em uma Assembleia Geral no Vasco. Eu e alguns credores não queremos aceitar. Queremos tentar uma solução diferente. Não posso receber 10% do que emprestei em 19 anos. Como vou abaixar a cabeça e aceitar isso? Tá bom? E aqui vai uma nota que o próprio Jorge Salgado emitiu a respeito de toda essa situação, que ficou pública, gerou vários debates. Foi naquele período ali que eu fiquei ali uns dias sem gravar vídeo. E aí tem uma novidade que eu vou trazer no bloco da sequência, e por isso que eu juntei os dois assuntos do Salgado numa questão só. Vamos à nota do Salgado. Como é fato e público, de amplo conhecimento dos vascaínos e registrado oficialmente nos balanços do Vasco, fui procurado ao longo dos anos por diferentes administrações para socorrer financeiramente o clube em momentos de dificuldades, independente do viés político. Sempre colaborei dentro das minhas possibilidades. Por diversas vezes, o clube não conseguiu honrar com seus compromissos para comigo. E em todas essas situações, sempre estive pronto para conversar, buscando um entendimento amigável. Quando assumi a presidência do Vasco no início de 2021, encontrei uma situação caótica. Salários atrasados, inadimplência com praticamente todos os fornecedores, contas bloqueadas, receitas antecipadas, zero no caixa e sem crédito na praça. Para manter o clube em funcionamento, tive que fazer importantes aportes pessoais para pagar toda a sorte de despesas no momento em que ninguém estava disposto a dar crédito ao Vasco. Para minha surpresa, o plano de pagamento aos credores proposto pela atual administração na recuperação judicial apresentou condições alvitantes para a quitação do meu crédito. Um desconto de 90% no valor da dívida a ser pago com 3 anos de carência, dividido em 16 anos. Eu procurei mais de uma vez a diretoria administrativa na busca de um entendimento e sequer fui recebido. Diante de tal situação, constituí advogado para estudar o caso e buscar uma solução justa. Não é razoável tratar um credor que nunca se furtou a colaborar com o clube desta forma. Isso também não é nada bom para a imagem e credibilidade do Vasco, justamente no momento que precisamos de parcerias com novos investidores para alavancar o futuro do clube. Permaneço, como sempre estive, à disposição da atual diretoria para dialogar. Jorge Salgado. Galera, vou fazer meu primeiro comentário aqui porque a gente vai partir para um outro polo. Olha, eu sei que a torcida do Vasco, com razão, na sua enorme esmagadora maioria, detesta o Salgado. E com razão, tá? Eu inclusive falei pro próprio, sou muito sujeito homem, na entrevista que ele me deu, e agradeço muito lá no Futebolaço Podcast. Eu tenho que ser sujeito homem e honrar as minhas calças do meu jeito. Eu sempre sou uma pessoa educada e polida para falar com as pessoas, tá? E, assim como eu já falava no canal, fiz questão de falar para ele. Eu falei, Jorge, na minha opinião, você é o pior presidente da história do Vasco. Ele até me chama de Dioguinho, né? Pô, Dioguinho, você tá pegando pesado comigo, não é bem assim e tal. Enfim, ele levou na desportiva, ele viu também que eu falei de uma forma educada, mas registrei para ele a minha insatisfação. Inclusive isso virou corte e tal, deu uma viralizada na época aí, mas o meu ponto não é esse. Eu continuo achando que o Salgado é sim o pior presidente da história do Vasco, porém, galera, vamos separar uma coisa da outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente achar que a gestão dele foi péssima e, por exemplo, se houve má fé, né, se houve, enfim, alguma situação fora do comum na venda para 777, que ele pague, que ele seja punido na esfera civil, enfim, no que for. É outro papo. Agora, com relação aos empréstimos que ele fez pro Vasco, pô, galera, não é razoável, né? Tu emprestar um dinheiro, né, seja um banco, seja ou sendo uma pessoa física, pior ainda. E, pô, na hora de pagar, tu não paga, e depois, na hora de fazer um acordo, tu vai pagar 10% do valor. Eu, sinceramente, eu não acho justo, não. Sei que, inclusive, vai ter uma galera me xingando nos comentários aqui agora, porque simplesmente não gosta do Salgado e quer mais que ele se lasque em todas as circunstâncias. Mas eu não acho que seja razoável, não. Tem dívidas e dívidas. A gente vê, às vezes, o Vasco deve X milhões a um jogador. A dívida era um valor, mas entrou juros, e uma dívida de 1 milhão, exemplo aqui, virou 10. Entendeu? Então, se tu paga 10% de 10 milhões, é 1 milhão. Pô, tá pagando 10% só. Mas, pô, na verdade, o valor era 1 milhão. É porque virou 10 milhões com juros.
não chega a ser o caso específico do Jorge aqui. Não que não tenha juros também nesse montante, mas boa parte do que está sendo pedido aí para cortar não é de juros, é do valor que foi aportado mesmo. Então eu acho até que em algumas condições, o problema é os outros credores aceitarem, mas deveria ter uma, sei lá, alguns casos específicos ter uma situação um pouco diferente. Eu particularmente, e nem tenho carinho pela gestão do Salgado não acho correto uma proposta dessa não. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá bom? E comece aí o xingamento que eu já imagino que vai vir. Beleza? Mas, enfim, tô separando as coisas. Uma coisa é a gestão, outra coisa é o empréstimo e a forma como está sendo proposto o pagamento. Agora a gente vai levar para o outro lado aqui, que foi uma notícia que saiu anteontem. Cara, o Vasco é maluquice. O Vasco virou pauta, galera, aí no noticiário mesmo político nacional e respingou no Vasco. Vocês vão entender do que se trata agora. A ABIN foi acionada para caçar podre do Jorge Salgado, então candidato a presidente do Vasco. Isso saiu no relatório da polícia. Pô, como assim, Dieguinho? Pois bem, eu vou explicar para vocês aqui uma parada que em tese não deveria ter nada a ver com o Vasco. O Portal Tela e o Wilson Lima fizeram aí uma matéria para poder explicar aí, tá? Saiu no Antagonista, só para vocês terem uma ideia. O Vasco é uma loucura. A matéria tá curtinha, eu vou ler para não tirar e nem pôr aqui, ó. O relatório final da Polícia Federal sobre a ABIN paralela revelou que Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco da Gama, foi monitorado durante sua candidatura em 2020. O documento divulgado por Alexandre de Moraes destaca pedidos para caçar podre sobre o candidato, resultando em indiciamentos. Durante as eleições para a presidência do clube, em novembro de 2020, um quadro resumo das investigações mostrou que um interlocutor não identificado enviou uma matéria sobre a candidatura de Salgado. Ele solicitou ajuda ao militar Giancarlo Gomes Rodrigues, que estava cedido à ABIN. A resposta foi clara: caçar podre desse maluco aí. Após quase 10 horas, Giancarlo informou que não encontrou muitas informações relevantes. O ex-presidente do Vasco foi eleito 9 dias após o monitoramento e cumpriu o mandato de 3 anos, encerrando em janeiro do ano passado. O inquérito da Polícia Federal resultou em 36 indiciamentos, incluindo a de Giancarlo, ou seja, a situação do Salgado foi descoberta por tabela, né? O tal do Giancarlo, que está sendo indiciado aí por alguns erros lá na questão da ABIN, foi descoberto que ele estava fazendo ali uma pesquisa, uma consulta, digamos assim, irregular, e aí acabou aparecendo o nome do Jorge Salgado no meio da parada, tá? E aqui vem um fechamento para vocês entenderem. O uso de técnicas de consulta para levantamento de dossiês, como evidenciado no relatório, levanta questões sobre a legalidade e a ética das ações da ABIN. A investigação continua a expor práticas de monitoramento indevido que envolvem figuras públicas e políticos, evidenciando a necessidade de maior transparência e responsabilidade nas operações de agência de inteligência. Inclusive, foi vazado um print, né? Tem uma matéria no torcedores.com, que aí tem uma foto do Salgado e a manchete é assim, ó: veja quem é Jorge Salgado, possível candidato a presidente do Vasco. Foi mandado esse print com a seguinte mensagem: irmão, bom dia, tudo bem? Ajude-me com essa demanda aí. Aí o Giancarlo teria respondido: bom dia, lá vem o vascaíno, kkk, qual é a bronca? Aí a mensagem tá aqui: caçar podre desse maluco aí. Essa mensagem foi enviada no dia 11 de maio, no dia 5 de novembro de 2020, às 8h36 da manhã, tá bom? Olha que loucura que é o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Enfim, nem vou tecer muitos comentários aqui não. Isso é o Vasco, cara. É uma guerra civil, é uma maluquice, é uma doideira. E é com todo mundo, tá? É um com o outro. Quem tá fora sempre é incrível, é maravilhoso, tem todas as soluções. Aí quando chega lá não consegue fazer nem um terço do que falava. E sempre que tem fora tem solução. Por isso que eu não vejo a hora do Vasco ser revendido. O grande problema do Vasco não foi ser vendido, foi ser mal vendido. A escolha da empresa foi péssima. Tá claro para todo mundo, mas não vejo futuro para o Vasco se não for óbvio que na mão
de uma empresa séria com projeto esportivo, mas o Vasco na mão dos homens do Vasco, eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguma coisa possa ser feita de muito diferente, porque os homens do Vasco se odeiam, tá? Isso é muito claro para todo mundo, e o Vasco é uma guerra civil, é uma loucura, tá? E eu particularmente perdi a crença aí no modelo associativo do Vasco, beleza? Mas enfim, é só a minha opinião, você tem todo o direito de ter a sua e pode registrar aqui embaixo, desde que você tenha o mínimo de educação, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Tamo junto.